Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal, onde você vai aprender como conseguir resultados melhores e mais rápidos de fortalecimento e tonificação muscular e, com isso, acelerar a recuperação do paciente. Eu sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e o tema dessa aula de hoje é acelere a força e o tônus muscular do paciente, estimulando neuroreceptores. Neste vídeo, nesta aula, você vai aprender como é possível, através da estimulação de neuroreceptores sensoriais, acelerar a força e o tônus muscular do paciente. E com isso, você conseguir acelerar a recuperação desse paciente. Você também vai entender como esses neuroreceptores sensoriais são importantes e fundamentais para o processo de controle motor, para o processo de movimento voluntário. Nós não vamos aqui aprofundar no conhecimento de neurofisiologia desses neuroreceptores sensoriais, porque para isso a gente ia precisar de um tempo muito grande e esse vídeo ficaria extremamente longo, ok? Mas nessa aula você vai ter uma grande oportunidade, aliás, uma excelente oportunidade, porque com esse conhecimento você vai conseguir interferir nos resultados do seu paciente, você vai conseguir acelerar a recuperação dos seus pacientes. Mas que pacientes você está falando, Vinícius? Estou falando de pacientes ortopédicos, pacientes neurológicos. Se você tem um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico, né, um AVC, um paciente hemiplégico, você vai conseguir, através desse conhecimento, acelerar a recuperação dele. Para quem trabalha com idosos, para quem trabalha com pacientes extremamente debilitados, tem uma fraqueza muito grande, generalizada. Para quem trabalha com atletas, você vai conseguir, através desse conhecimento, aplicar essas técnicas e aí acelerar a recuperação desses pacientes também, ok? Mas antes de iniciarmos esse vídeo, não se esqueça de ir lá, ativar o sininho, dar um like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o posicionamento do vídeo. Também compartilhe esse vídeo com um número grande de pessoas, com o maior número possível de pessoas, para que esse conhecimento chegue ao maior número de fisioterapeutas possível, ok? Primeiramente, o que a gente precisa saber? Que neuroreceptores sensoriais são esses que você está falando? Que através da estimulação deles é possível acelerar a força e o tônus muscular do paciente. Bom, primeiramente, essa estimulação vai acontecer através de 4 neuroreceptores principais. A gente tem outros, mas nós vamos falar dos neuroreceptores da visão, da audição, neuroreceptores táteis e proprioceptivos. Vinícius, como assim? Você está me falando que se eu trabalhar receptores da visão, da audição, os táteis e os proprioceptivos, você vai conseguir interferir na resposta de fortalecimento e de tonificação muscular? É exatamente isso que eu estou falando. Por que que isso acontece? Primeiramente, essa informação aqui, ela é extremamente importante e isso é todo o diferencial. Anotem isso. Prestem bem atenção e coloquem isso na mente de vocês, não esqueça isso jamais, fique com isso na mente de vocês. O movimento voluntário se inicia pela estimulação sensorial. Através de estímulos sensoriais, da estimulação de neuroreceptores, é que se inicia todo o processo de controle motor, todo o processo de movimento voluntário. Na verdade, até o reflexo, o movimento reflexo, acontece pela estimulação de neuroreceptores, são os neuroreceptores proprioceptivos, pode ser pelo receptor de dor, um nociceptor. Quando você encosta em alguma coisa, que você sente dor, você encostou na ponta de um prego, automaticamente você puxa a sua mão, né? Se você encostou a ponta do dedo, você faz a flexão do cotovelo naquele momento. Isso é uma ação reflexa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu encostei a ponta do dedo num prego, que eu puxo esse meu braço, esse meu estímulo de dor, né, quando eu ativei esse neuroreceptor da dor, essa informação sensorial, ela chega até a medula e ela não vai para o meu encéfalo, ela não é processada, ela chega na medula e volta direto para a musculatura esquelética. Por quê?
porque assim eu tenho um caminho rápido. Se ele é assim com reflexo, ele vai ser dessa forma também, com movimento voluntário. Então, para vocês terem uma noção de uma explicação rápida, sucinta, dessa neurofisiologia, como que ela vai acontecer? Quando você estimula um neuroreceptor sensorial, pode ser um neuroreceptor da visão, da audição, um tátil, proprioceptivo, ele vai ser mandado uma informação para o encéfalo. No caso de proprioceptores e de receptores táteis, eles vão chegar através da medula. Você deu uma estimulação, aumentou a pressão, segurou em algum lugar, encostou em algum objeto, você pegou algum objeto, ou alguém apertou você, você sentiu uma pressão, porque os táteis pode ser por estimulação de pressão, pode ser por estiramento da pele, pode ser por um toque. Então, quando você estimula esses neuroreceptores táteis, ou quando você faz uma movimentação do músculo, movimentação da articulação, você estira o músculo e ativa neuroreceptores proprioceptivos, essa informação sensorial, ela vai chegar na medula. Então, ela vai vir para a sua medula, certo? E vai atingir o seu cérebro, o seu encéfalo. Então, eu vou fazer um desenho aqui, exageradinho, do que seria uma medula, né? Ela tem um formato de um H, aqui no meio. E aí, você vai chegar, através da estimulação desses neuroreceptores, mandar uma informação sensorial para o corno dorsal da medula. E aí, o que vai acontecer? Quando você manda essa informação sensorial, essa inervação, ela vai ascender através da medula e vai chegar até o seu encéfalo. Aqui ela vai passar pelo tálamo, né? O tálamo vai encaminhar para o córtex somatosensorial primário. Então, informações táteis proprioceptivas entram pelo corno dorsal da medula e vão chegar até o encéfalo no córtex somatosensorial primário. E aqui ela vai ser encaminhada para o córtex de associação sensorial, córtex de associação parietal, que aí ele vai ser juntado a essas informações táteis, as informações proprioceptivas, com informação do sistema visual, com informação do sistema auditivo, e elas vão ser processadas e vão ser encaminhadas para o córtex frontal, numa área de associação motora, e ali vai acontecer o planejamento do controle motor, o planejamento do movimento voluntário, e através desse planejamento, ele vai ser encaminhado para o córtex pré-motor, para gerar programação motora, e depois para o córtex motor, para gerar execução do movimento. E aí, o que vai acontecer? Chegou no córtex motor, processou primeiro, né, a informação sensorial, e aí vai gerar planejamento do movimento, e do córtex motor ele vai mandar a inervação descendente para a medula, que aí vai ativar o seu músculo. Então olha só a importância da estimulação sensorial. Sem estímulos sensoriais, o seu movimento não vai acontecer. Sem estímulo sensorial, esse movimento ele não existe, ou ele vai ser muito precário, muito deficiente. Então, já começa por aqui. Põe na cabeça de vocês. Sem estimulação sensorial, não há movimento, não há controle motor. Então, quando a gente ativa, quando a gente estimula dentro das atividades esses receptores sensoriais, a gente consegue gerar uma interferência nesse processo de planejamento, de controle motor, de geração de padrões motores, de execução desse padrão motor. E aí eu vou falar um pouquinho de como cada um vai ativar, ok? Por exemplo, aqui no sistema visual, como que você vai fazer para trabalhar esse sistema visual? Quando a gente fala no sistema visual, a gente está falando no sistema visual do paciente. O sistema visual, juntamente com o sistema auditivo e o sistema sensorial tátil, eles vão participar de um processo chamado anteroalimentação. Vou colocar aqui. Os três vão participar de um processo chamado
Anteroalimentação. Anteroalimentação. O que é anteroalimentação? Isso é você antecipar o que você vai fazer de movimento. É antecipar o seu movimento. Então, quando você está diante de uma situação que vai exigir alguma reação sua, primeiro você utiliza seu sistema visual, você vai utilizar também seu sistema auditivo e vai utilizar seu sistema tátil, de percepção, de toque, de sensações do corpo, de tensão, né? de pressão que você está sentindo ali, para você ativar essas informações. Então vamos imaginar uma situação onde você é um goleiro num campo de futebol. E aí o atacante vai bater um pênalti, né? O jogador vai bater um pênalti. E aí você é goleiro. E aí você já passou por aquela situação. Então, o atacante vem, o jogador vem correndo na maior velocidade e fala assim, caramba, esse cara vai chutar muito forte. Você utilizou o quê? O seu visual. Você viu aquele jogador vindo na sua direção, correndo numa velocidade muito alta. E você pensou, ele vai chutar muito forte. Por quê? Porque eu já passei por isso, eu já conheço essa situação. Eu sei que quando a pessoa vem correndo nessa velocidade muito alta, a chance dele fazer um chute muito forte é muito grande. Então, o que você fez? Você utilizou sua informação visual para ativar aquela sua memória daquela situação, daquela experiência que você já passou, e aquilo vai gerar o que no seu corpo? Um aumento de tensão. Você se prepara. Então você já vai imaginar, eu preciso estar com meu quadril, meus joelhos mais fletidos, eu preciso plantar bem o pé no chão. Eu vou movimentar, não vou movimentar, vou abrir os braços, vou deixar esses braços mais próximos do corpo, vou deixar eles mais abertos. Você já organiza toda a sua posição corporal, você ativa a musculatura, deixa ela mais tensa, mais preparada, diante daquela situação que você está antecipando, por isso que é uma anteroalimentação. Então você pegou a informação visual e aí você mandou ela para o encéfalo, no caso ela vem direto, né? Ela vem pela sua retina, né? Pelos fotoreceptores, e aí ela vai para o tálamo e vai ser encaminhada lá também na área de associação sensorial no córtex parietal. E aí você pegou essa informação e você consegue antecipar aquela situação e reagir diante daquela situação. Com a audição, a mesma coisa. Quando essa pessoa vem correndo e ela acerta o chute na bola, pelo barulho da bola, você sabe, chutou forte, chutou fraco, não foi com tanta força. Apenas pelo som que gerou. E aí você consegue também o quê? Ter uma reação do seu corpo. A mesma situação, uma situação diferente do jogo de futebol, você está passando na rua, você está atravessando a rua distraído, de repente você ouve uma freada do carro. O que você pensa na hora? Você é atropelado, você só ouviu, você não viu o carro, você ouviu o som da freada. E aí você já deixa o seu corpo todo tenso, você normalmente salta, sai correndo, pula. Tem uns bocó que fica parado, né, no meio, nem sai do lugar, nem corre, nem pula, e fica lá esperando ser atropelado. Mas cada um reage de um jeito, né? Coitado, a gente fala boca, mas cada um reage de um jeito. Tem gente que acelera e tem gente que trava, né? Mas é uma reação do seu corpo diante de um estímulo auditivo. É a mesma situação, se você ouvir um barulho que assemelha a um tiro, e você está sentado num barzinho, a tendência é que as pessoas saem correndo. Tem gente que trava e não sai, não reage. Mas a tendência é que você ative essa musculatura, que você gere contração muscular, apenas pelo estímulo auditivo. Isso gerou que uma antecipação, porque você tem na sua memória algo parecido que gera perigo. E aí você reage, então você utiliza o sistema de anteroalimentação, um processo chamado de anteroalimentação. E a mesma coisa com o sistema tátil, em relação a você ter estimulação desses mecanoreceptores táteis, que vai estimular o quê? Pressão, toque leve, toque profundo, toque em lugares diferentes, em 2 pontos diferentes do seu corpo, vibração, estiramento da pele, tudo isso é percebido pelos mecanoreceptores táteis. Ok. E aqui a gente entra para os proprioceptivos, que vai entrar juntamente aqui com os receptores táteis num processo que a gente chama de retroalimentação. Nossa Senhora!
Fala sério, isso dá conta de fazer uma chave. Aqui, ó. Foi antroalimentação, aqui é retroalimentação. Retroalimentação. E aí, essa retroalimentação, ele é um feedback sensorial. Então, você usa muito da informação tátil proprioceptiva para você alimentar o seu córtex cerebral de informações sobre posicionamento do seu corpo, se você precisa fletir mais sua articulação, contrair mais o músculo, relaxar mais o tônus, aumentar esse tônus muscular, ou se você vai precisar soltar seu corpo, abrir sua base, fechar sua base, flexionar mais membro superior. Então, depende da situação, da tarefa que você está envolvido. Então, a estimulação sensorial, ela vai depender do ambiente que você está. Ela vai depender da tarefa que você está executando. Quanto mais estímulos a gente gera para o paciente, quanto mais a gente cria um ambiente com estimulação sensorial, para executar determinadas tarefas, mais a gente consegue interferir nesse sistema, mais a gente consegue dar informação para o seu córtex, para ele poder gerar o quê? Planejamento, execução de movimento e correção de movimento. Porque se eu estou falando de feedback sensorial, que é retroalimentação, eu estou falando de correção de movimento. Então, vamos pensar. Você tem um atleta que o tempo inteiro está tendo lesão, o tempo inteiro ele está com repetição de lesão, ele não melhora. Você trata, melhora, a pessoa volta com a lesão no mesmo local, ou lesou outro músculo. Por quê? Porque há um déficit nessa retroalimentação. Não está acontecendo uma correção desses movimentos. A informação não está chegando de forma adequada. E aí também tem a questão da biomecânica do movimento que está gerando, do desequilíbrio muscular. Mas se a gente consegue estimular esses neuroreceptores sensoriais, você vai conseguir ativar melhor o tônus e o músculo, e a força do músculo. Então, no caso dos receptores táteis, aliás, eu vou falar primeiro da visão. Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente está falando de sistema visual, eu estou dizendo que quando vocês vão trabalhar esse paciente, vocês precisam fazer uma coisa com ele. Vocês precisam demonstrar para ele, mostrar o que é que você quer que ele execute. Ah, mas isso é muito banal. Parece banal, mas não é. A maioria dos profissionais, eles não mostram, eles não demonstram, eles só falam, olha, é para você fazer tal movimento. Não, é importante demonstrar. Demonstre para ele, mostre você qual é a ação que ele tem que executar. Muitas vezes, essa ação é nova para ele. É como se você fosse aprender a dirigir um carro. Quando você foi aprender a dirigir um carro, a primeira vez que você pegou, você não tinha a mínima ideia do que você tinha que fazer. Você executava com aumento de tensão, seu tônus muscular estava lá no alto. Se era um carro que não fosse automático, fosse câmbio, marcha manual, né, câmbio manual, você quase saía com o câmbio na mão com tanta força que você colocava tanta tensão. Você não sabia controlar, coordenar o movimento entre embreagem e o acelerador. Se você ia mudar de marcha, você não conseguia mudar de marcha sem olhar, você tinha que olhar para o câmbio, porque aquela atividade é nova. Você não conhece, ela não é automática. À medida que a gente repete o movimento, isso vai se tornando automático na cabeça da gente. Mas, às vezes, para aquele paciente, aquilo que você está pedindo, que pode ser óbvio para você, não é para ele. E isso faz toda a diferença na hora dele executar a tarefa. Ele vai executar uma tarefa com tensão exagerada, ou ele não coloca o movimento de forma coordenada, porque ele não entende o que é para ser feito, ele não tem a memória daquele movimento. Então, por mais besta que pareça, a estimulação visual ela é importante. E a gente pode associar isso com estimulação tátil. Se você pega a mão daquele paciente, eu quero que ele execute determinado movimento, ou posicione aquele paciente e faça, além de demonstrar, um movimento de forma assim passiva para ele visualizar, para ele entender os movimentos que ele tem que realizar. Pelo amor de Deus, não é para fazer movimento passivo falando que ele está achando que está fortalecendo, não. É para demonstrar o movimento só, para ele entender de forma visual o que ele tem que realizar. Então, por mais besta que seja, que pareça que é, não é.
Aquele profissional que não demonstra, ele está perdendo ativação, ele está perdendo resultado. Você vai atrasar o seu resultado e com um detalhe, você pode gerar um aumento de tensão na execução daquela tarefa, uma descoordenação do movimento na execução de uma determinada tarefa que você pediu que ele executasse para fortalecimento de um determinado exercício, que a chance de você gerar uma lesão. Porque você está executando o movimento de forma incorreta. E a biomecânica do movimento não vai sair de forma adequada. A tensão, o tônus muscular não está de forma adequada. O movimento não está de forma adequada. Não tem coordenação, não tem boa inervação recíproca. Ele não conhece aquele movimento. Então, isso mostra o quão é importante trabalhar estimulação visual, ativar fotoceptores, para você trabalhar a visão do paciente. Então isso tudo vai gerar o quê? Antroalimentação. Se ele conhece o exercício, já está na memória dele, ele já tem como aquilo, como aprendizado, legal, ele vai saber como ele reage. Mas se ele não tem, essa antroalimentação fica mais dificultada. Ele precisa aprender, repetir o movimento, visualizar mais vezes para ele entender e isso ser processado de uma forma que depois, com o tempo, ele vai ficando automático. E aí as pessoas já chegam, já sabem o que tem que fazer, como executa aquela determinada tarefa. Audição. O que a gente trabalha na audição? É o seu comando verbal. É o comando verbal seu para o paciente. Normalmente, as pessoas ou não dão comando verbal, ou trabalham num ambiente cheio de barulho, e aí a pessoa distrai o tempo inteiro. Você está realizando, pedindo para ela executar uma tarefa, ela está olhando para o lado, o paciente do lado está vendo o que ele está fazendo, o que ele está conversando. Então, essa pessoa não está atenta ao seu comando verbal. Mas como que o seu comando verbal vai influenciar? O que tem a ver a audição dele? Eu já expliquei. Quando você estimula a audição do paciente, ela vai ser processada no córtex de associação sensorial, na área de associação sensorial do córtex parietal. E essa informação, junto com as outras informações sensoriais, vai ser encaminhada para a área de associação motora no córtex frontal, onde vai gerar planejamento do movimento. E aí ele vai ser passado para o córtex premotor e depois para o córtex motor para gerar o quê? Movimento. Então, eu não estou falando isso de doido, não. Isso aqui é neurofisiologia. Está lá, você pode buscar nos livros de neurofisiologia. Ele faz parte desse processo de controle motor de movimento voluntário. Quando você cria um ambiente barulhento demais para o seu paciente, você está perdendo um estímulo. Quando você não demonstra o exercício para o paciente, você também está perdendo um estímulo aqui, visual. Então você já perdeu o visual e está perdendo o estímulo auditivo para facilitar o quê? A resposta motora, para gerar um planejamento mais adequado do movimento, para gerar uma resposta de contração muscular, de geração de força contrátil nos músculos, porque isso tudo vai interferir no planejamento, na geração de padrão motor, de programas motores, né, de programação motora e de execução. Então, se você trabalha, fique bem atento à questão de barulhos à sua volta. Comando verbal. Ah, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. É muito comum isso, às vezes, em estágio, né? As pessoas falando ao mesmo tempo, dando comando. Ah, faça isso, faça aquilo. O paciente fica doido, olhando, não sabe para quem que olha. Não, o comando verbal é único. Você só tem uma pessoa falando nesse comando verbal, dando ordem, dando direção para ele entender o que tem que fazer. E aí você precisa de um ambiente em silêncio, para onde ele consiga ficar atento, concentrado na sua voz, concentrado no seu comando. E outra coisa importante da audição, que eu vou mostrar como isso interfere no seu tônus muscular. Se uma pessoa fala assim, baixinho com você, e começa a falar bem baixo, bem tranquilo, agora você vai relaxar. E a gente relaxa, a gente fica tranquilo, a gente fica muito em paz, a musculatura solta. Ou seja, eu influenciei o meu tônus apenas com o tom da minha voz. Eu influencio o tônus muscular da pessoa, do meu paciente, com o tom da minha voz. Então, eu tenho um paciente hipotônico, eu tenho um paciente hemiplégico, eu tenho um paciente que tem um tônus baixo por qualquer lesão neurológica, e aí eu quero que ele execute uma tarefa e eu quero que esse tônus aumente. Aí eu estou falando, olha, você agora vai
fazer este movimento. Você acha que aquele tônus vai aumentar onde, parceiro? Não! Você tem que falar força, força, segura. Então é tom forte, é alto, é firme. Não é gritar na orelha do paciente, é tom firme. É como você está passando e alguém te dá um susto. Você faz o que com o seu tônus muscular? Você aumenta, você entra em tensão, você ativa aquela musculatura e o seu tônus vai lá no alto. Se você tem um paciente com tônus muito baixo, o jeito que você fala com ele, com tom firme, com tom forte, você aumenta o tônus. Se você usar um tom baixo, tranquilo, pausado, você joga esse tônus para baixo. Então, se eu tenho um paciente com tônus muito alto, uma hipertonia, com uma espasticidade, eu tenho que falar mais tranquilo com ele. Por quê? Porque senão ele vai ativar demais. Isso acontece. Tive um paciente, na época de estágio meu, que era uma criança, com paralisia cerebral, espástica ao extremo, muito espástica. Eu nunca tinha visto uma espasticidade tão forte, né, numa pessoa, e era uma criança. Acho que ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Não, talvez até mais, eu não lembro ao certo. E ele era tão espástico que a musculatura dele era toda definida, abdômen, parecia que ele era, sabe, marombeiro, aquela criança, coitada. E, logicamente, uma criança com paralisia cerebral quadriplégica, então ela não tinha controle motor nenhum. E aí, o trabalho, no estágio era pouco tempo, mas eu conseguia, dentro do trabalho, quebrar os padrões patológicos, né, os reflexos patológicos dele, e aí a gente conseguia levar ele para posturas mais altas, e aí na hora que terminava a sessão, ele estava com o padrão de espasticidade todo quebrado, todo tranquilo, né, e aí eu conseguia colocar ele de volta na cadeira dele, e o horário que ele saía, era um horário que ele saía da terapia, que era um estágio, coincidia com o horário que outras crianças estavam saindo, tinha crianças com síndrome de Down, e são crianças muito hiperativas. Então eles saíam correndo e gritando, e passava por ele, e ele assustava. O que acontecia com ele? Voltava o padrão. Eu queria morrer. Eu pedi várias vezes, mas a mãe não podia, coitado, mudar ele de horário. Então você saía pingando da terapia, falou, beleza, nossa, consegui, né, gerar um pouco de qualidade para ele, quebrar essa espasticidade dele um pouco, né, diminuir esses reflexos patológicos. Primeira criança que passava gritando perto dele, voltava, ele travava tudo. Então você vê a importância do estímulo verbal, ou seja, da audição do paciente, para interferir no quê? No tônus muscular. Isso é extremamente importante. O tátil é maravilhoso. Estimulação tátil é a ferramenta mais importante que a gente tem. Que o profissional tem de fisioterapia é a mão. Então você consegue gerar estímulos táteis, mas é lógico que a gente não gera estímulo tátil para o paciente só com a mão. Você gera através de texturas, de diferentes temperaturas, apesar de você também estimular o térmico, mas você estimula o tátil. Objetos de tamanhos diferentes, de texturas diferentes, objetos côncavos, pontiagudos, convexos, um toque leve, um toque mais forte, um toque mais profundo, uma vibração, um estiramento da pele, e a gente consegue isso com a mão também. Então, quando você gera o seu toque, você consegue também interferir nesse tônus, aumentar, diminuir. Se eu dou um toque leve no meu paciente, é a massagem. Eu quero relaxar, e tem gente que acha que está amassando biscoito, né? Está amassando massa de biscoito. Está quase arrebentando a pessoa e quer que ela relaxe. Relaxa nunca, parceiro. Você vai destruir a pessoa. Mas se você quer ela que relaxe, seu toque tem que ser leve. Tem que ser suave. Tem que ter uma firmeza para você sentir o músculo, mas não pode ser um toque que gere muita pressão, porque senão você é o quê? Você ativa isso. A sua estimulação tátil consegue inibir a dor do paciente, porque você está ativando mecanosreceptores. Quando você bate o dedo na porta, bate o seu dedão na porta, bate o cotovelo em alguma porta, você está passando e esbarra, porque você é um orelhudo e não presta atenção onde você anda, e aí você sai chutando as coisas, sai batendo, a primeira coisa que a gente faz, a gente aperta, a gente segura. Se você vai fazer alguma comida e corta o dedo, a primeira reação da gente é apertar o local que cortou. E naquele momento, se vocês pararem para pensar, a dor some. Por quê? Porque quando você faz essa estimulação mecânica e você consegue inibir a dor, você está fazendo o mesmo princípio da teoria das comportas do tênis. Você está inibindo a estimulação nervosa da fibra de dor, porque ela é uma inervação fina.
Então, ela tem uma velocidade de condução muito baixa comparado com mecanoreceptores, principalmente os táteis, e aí você tem eles se encontram em um determinado momento que você gera o quê? Você fecha a porta para a inervação da dor e passa a da estimulação tátil. Então você consegue inibir. Por isso que o toque do profissional é importante. Por isso que se a pessoa tem dor, você consegue com toque diminuir a dor. Você consegue eliminar uma dor de ponto gatilho. Você consegue soltar uma tensão muscular, uma contratura muscular quando você utiliza o seu toque. Ok? Você consegue aumentar o seu tônus, o tônus do paciente. Eu tenho um paciente com tônus mais baixo, ou eu quero facilitar aquela contração muscular, eu dou um estímulo, eu venho, força, eu quero contração do músculo, do bíceps, ele está com dificuldade, firma a mão, segura, pega no bíceps. O que não pode acontecer é o que as pessoas fazem. Ela quer que a pessoa faça flexão do cotovelo e está segurando no tríceps. Você está dando informação sensorial para gerar contração em quem? No seu antagonista, do movimento que você deseja. Você quer a contração do bíceps, põe a mão no bíceps. O paciente vai fazer um movimento de levantar e está com dificuldade porque ele tem fraqueza de quadríceps. Pede para ele, apoia a mão no quadríceps, ou você mesmo vem e apoia e firma. E aí você vai conseguir facilitar a ativação daquele músculo. Então, os estímulos táteis, eles são extremamente importantes. Você consegue dosar, você influencia a ativação do músculo, da musculatura esquelética, você influencia na questão do tônus, tanto para subir quanto para baixar esse tônus. Você consegue inibir a dor. Então, como que você pode deixar de estimular neuroreceptores, mecanoreceptores táteis, auditivos, de visão, para você trabalhar com o paciente? Então eu consigo ativar musculatura e tônus o tempo inteiro. Proprioceptivo nem se fala. Por que nem se fala? Porque é o fuso muscular, que é um dos proprioceptores, que vai influenciar diretamente no seu tônus muscular. É ele que vai fazer essa ativação do tônus muscular. Se você não tiver uma boa estimulação proprioceptiva, você não vai ter uma boa resposta desse tônus. O seu limiar de ativação vai ser muito alto e você não consegue ativar. Se eu tenho ativação de proprioceptores, eu estou ativando esses proprioceptores através do quê? No caso do fuso muscular, do estiramento da minha musculatura. Então, toda vez que eu movimento o meu músculo, eu estou ativando proprioceptores. Então, como que eu posso esquecer de estimular isso? Como que eu posso esquecer de trabalhar a propriocepção? Mas não é trabalhar a propriocepção no final da sessão, primeiro eu vou fazer só isso, aí depois de tantos dias, tratamento, no final eu vou para a propriocepção. Não! Ela ativa o tempo inteiro, ela está sendo ativada o tempo inteiro que você precisa trabalhar com movimento. Então você precisa saber ativar proprioceptores para você gerar o quê? Interferência nessa resposta de tônus muscular, interferência nessa resposta de contração muscular. Por quê? O reflexo, ele é o quê? Ativação de fuso muscular. Estira minha musculatura, gera um reflexo, a mesma coisa com o martelinho, que aí ele vem o quê? Na minha medula, gera integração aqui com a inervação motora e vai para a musculatura esquelética, né? Eu vou colocar aqui músculos. Então, isso é um arco reflexo. E para o controle motor, mesma coisa. E outra, o nosso córtex sensorial, o nosso cerebelo recebe também informações, não só o córtex, mas quanto o cerebelo, os núcleos da base, o tempo inteiro, eles recebem informações também, de informações sensoriais proprioceptivas, e aí eles conseguem regular tônus. Então você consegue, o tempo inteiro, estar interferindo tanto no tônus quanto na resposta contrátil do músculo. Você consegue estar o tempo inteiro interferindo na força contrátil que aquele músculo vai gerar. Porque as pessoas acham que é importante trabalhar só força, mas, gente, não é só força. Tônus é muito importante. Sem o tônus, você não fica em pé, você não fica sentado, você não fica na postura. Quem já teve contato com um paciente hipotônico, uma criança hipotônica, ela tem dificuldade de assumir uma postura sentada. Ela não vai ficar em pé enquanto aquele tônus não subir um pouco. Então, quem mantém você
contra uma força externa, que seja a gravidade, alguma outra força que esteja te deslocando para você se manter na postura, é o seu tônus, e as pessoas esquecem disso, não se importam, não dão importância para isso. Então, gente, trabalhar estimulação sensorial, trabalhar neuroreceptores, você consegue, durante o exercício, mas não é trabalhar, igual eu estou falando, lá no final do exercício, depois de 10 dias, de 20 dias, de um mês de tratamento, de 10 sessões, sei lá, que você está fazendo, é trabalhar isso o tempo inteiro. Durante todo o exercício que você vai trabalhar, eu vou trabalhar um exercício, eu uso toda a estimulação sensorial. Eu vou trabalhar um segundo exercício, mudei, agora nós vamos fazer um exercício de membro superior, a gente trabalha tudo isso. Agora eu vou fazer um exercício de membro inferior, a gente vai trabalhar tudo isso. Vou trabalhar com um paciente neurológico que sofreu um AVC hemiplégico, aí que você tem que trabalhar isso mesmo. Porque esse paciente não tem consciência corporal. E consciência corporal é propriocepção, inervação recíproca, com a contração. Então você não consegue acelerar a recuperação de um paciente se você não trabalhar isso aqui. Você não consegue acelerar o resultado, melhorar as respostas de fortalecimento e tonificação muscular do seu paciente, se você não colocar essa estimulação sensorial dentro dos exercícios, dentro das suas atividades, das atividades que você está propondo para ele. Então, se você deseja acelerar, melhorar, ter respostas muito melhores, muito mais rápidas, de fortalecimento e tonificação muscular, você precisa integrar isso. E se você integra isso, você vai conseguir o quê? Acelerar o resultado do seu paciente, acelerar a recuperação do seu paciente. Se você ia gastar 20, 30 sessões, você vai gastar 10. Se você ia gastar 10, você vai gastar 5. Se você ia gastar 5, você vai resolver em 1 ou 2 sessões. É potente assim. Por quê? Porque, como eu falei, essa informação, ela é inicial para o movimento voluntário, para o controle motor. Então, não pode deixar de estimular neuroreceptores para poder ativar a musculatura, para poder ativar o tônus muscular e a força muscular do seu paciente. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.